Já está conosco Márcia Zarur, jornalista, nossa colunista de todas as segundas-feiras. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, aqui no friozinho e na seca, né? Porque mais do que frio, tá seco demais, gente. A gente tá com a água aqui no estúdio, né? Tem até que ficar com a água aqui do ladinho, a gente tá percebendo isso na roupa, né? Lava a roupa... Seca rápido. Muito rápido, não gasta nem 2 horas pra roupa tá seca, né? É uma loucura, né? Toalha não precisa mais também, né? Pra quê, né? Desliga o chuveiro, você já tá seco. É uma loucura. Gente, hoje eu vou falar... Bom dia, Bom Ariane. dia, Bom dia, bem-vinda mais uma vez, Diego. Bom Márcia. dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Hoje eu vou falar de memória. A gente fala muito essa coisa de não querer esquecer e como é importante, como a gente fica aflito quando a gente esquece, perde a memória, né? A perda da memória é uma coisa que aflige todo mundo, né? Sim. É uma coisa que eu acho que mexe com todo mundo. Depois da Covid se falou tanto disso, né? Se falou muito disso. E aí, quando você fala um país sem memória, você pode fazer essa relação com as pessoas sem memória. Porque um país sem memória é um país sem consciência e sem identidade. Então é muito grave. A gente fala muito que o Brasil não tem memória, mas isso é muito grave. E aí eu queria trazer 2 acervos maravilhosos que a gente tem e como eles estão desvalorizados por essa falta de memória do país. São os acervos do Vladimir Carvalho, cineasta, e da Dulcina de Moraes, do teatro. Vocês já ouviram falar desses acervos? Eu não tinha ouvido falar. Sinceramente, não. Pois é, a gente não tem essa prática de cultivar a nossa história, a nossa própria história. O Vladimir Carvalho é um cineasta, documentarista, um dos mais famosos do Brasil e do mundo, é considerado no mundo também. Ele tem uma trilogia, ele tem dezenas de filmes, mas ele tem uma trilogia sobre Brasília, que é Conterrâneos Velhos de Guerra, Barra 68 e Rock Brasília Era de Ouro. A gente está vendo, para quem está acompanhando pelo YouTube, algumas imagens do Cine Memória, que é uma casa que ele tem na W3 Sul, onde ele guarda um acervo que ele colecionou durante os últimos 50 anos. Você tem câmeras, você tem uma moviola, que é um equipamento muito antigo para editar filmes na época em que eram película. Essa moviola que ele está mostrando aí agora é a moviola onde foi feito o Macunaíma, onde foi cortado o Macunaíma, Caramba. do Joaquim Olha só. Pedro de Andrade, e o Terra em Transe, do Glauber Rocha. Aí ele está mostrando algumas fotografias, tem muitas fotografias nesse acervo, tem equipamentos, tem câmeras, tem documentos, tem uma série de coisas nessa Fundação Cine Memória do Vladimir Carvalho. E o Vladimir está muito preocupado com o fim que terá esse acervo todo dele, porque ele chegou a doar para a UNB, mas a UNB não teve condições, recursos para receber esse acervo e acabou ficando, continua ali na casa na W3, mas o Vladimir tem muita preocupação com o que vai acontecer com esse acervo quando ele se for. E ele está com 88 anos, então ele sempre fala isso, eu não vou ficar para semente, o que vai acontecer com o meu acervo? Aí a gente tem uma boa notícia, que é o Arquivo Público, o superintendente Adalberto Sigliano, do Arquivo Público, e o presidente do IPHAN, Leandro Graz, estão empenhados em tentar encontrar um lugar para que esse acervo, inclusive, seja aberto à população, possa ser visitado, porque também pode ser um aprendizado muito importante para os estudantes, né? Sim, eu me lembro, Márcia, não sei se no primeiro ou no segundo semestre, mas foi no início da UNB. Eu entrei na UNB em 2003, então foi em 2003, no máximo em 2004, o Vladimir Carvalho foi dar uma palestra lá na Faculdade de Comunicação da UNB sobre o Barra 68, e eu fiquei encantado, falei, estou diante de alguém que fez um filme, aquilo para mim era maravilhoso, e é uma grande referência, né, Vladimir Carvalho com o Barra 68, quais são os outros 2 dessa trilogia? É o Conterrâneos Velhos de Guerra, que é o mais antigo, o Barra 68, que mostra a invasão da polícia na UNB em 1968 e a resistência de vários professores e alunos, e o Rock Brasília Era de Ouro, que ele fez entrevista com várias personalidades, inclusive com Renato Russo. Então é uma história, conta muito a história do rock, da capital do Brasília, capital do rock, né, da década de 80. Então são filmes muito emblemáticos, claro que o Vladimir tem, como eu falei, dezenas de filmes, mas esses 3 eu acho que falam muito de Brasília.
E hoje dá para visitar na W3 esse acervo? Não dá para visitar, porque ele não tem uma estrutura de museu. Tá, como a gente viu nas imagens, está super bem montadinho, Tá parece super um museu, lindo, né? Mas ele não tem essa estrutura. Ele a Fundação Cine Memória é o Vladimir sozinho. Então, ele não tem uma estrutura, ele não tem recursos. E aí, essa busca, e até eu faço parte do coletivo literário Maria Cobogó, e o coletivo entrou para manter o acervo em Brasília, porque o Vladimir tem várias propostas para levar esse acervo para fora. E o que a gente não quer é que a cidade perca esse acervo. Claro. Por quê? Porque ele conta a história do cinema brasileiro, como eu falei. Ali tem a Moviola, onde foi cortado Macunaíma, onde foi cortado Terra em Transe, mas ele conta também a história do cinema de Brasília. A gente não pode perder. Não pode perder. Festival de Cinema de Brasília, que é um dos mais tradicionais do Brasil, mais antigo do Brasil. Quer dizer, ali você tem toda a história do cinema da cidade. Então, é muito importante que esse acervo permaneça em Brasília. Aqui, é nosso. É nosso, exatamente. Então, eu queria ressaltar esse empenho, tanto do Arquivo Público quanto do IPHAN, porque são os dois órgãos que realmente estão trabalhando para manter o acervo aqui, para conservar esse acervo em boas condições e para abrir ao público. Então, agora a busca é por um local onde esse acervo possa estar exposto e possa, inclusive, servir como ensinamento para essas novas gerações, né? Uma geração que está tão conectada no digital, de repente vê uma moviola. O que é uma moviola? Uma câmera antiga. Então, isso faz parte da história, né? Com Essa certeza. coisa do analógico versus o digital. Então, eu queria ressaltar isso. Essa semana vai ter uma reunião técnica da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura com a Ancine e o IPHAN para tentar viabilizar uma finalidade boa para esse acervo e que esteja aberto para a população aqui em Brasília, por favor, né? Com certeza. 8h21, você está sintonizado na 97,5 FM. Esta é a Márcia Zaru com a coluna Nossa Cidade, todas as segundas-feiras, dentro do jornal Nova Brasil Brasília. E temos um outro acervo também que merece a nossa atenção, né, Márcia? Exatamente, é o acervo da Dulcina de Moraes. Muita gente já ouviu falar da Dulcina por causa do Teatro Dulcina, da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Mas Dulcina foi uma grande dama do teatro brasileiro e colecionou ao longo da vida também um acervo maravilhoso. E agora, claro, a Fundação Brasileira de Teatro está com muitas dívidas, o prédio, inclusive, está correndo o risco de ser leiloado em setembro desse ano. A situação é muito grave. Mas tem um grupo liderado pelo diretor de cultura da Fundação Brasileira de Teatro, o ator Josuel Júnior. Tem um grupo de 4 voluntários, junto com Josuel, que estão fazendo o levantamento desse acervo. Gente, é uma coisa... Eu queria até ver, quem estiver acompanhando o YouTube, acompanhar as imagens, porque eu peguei algumas coisas ali da visita que a gente fez. Eu fui também pelo Maria Cobogó, porque, inclusive, a gente vai escrever um livro sobre Dulcina de Moraes para crianças e jovens, para que conheçam essa história. E olha só, vestidos, bolsas, revistas, perucas. Aí, as perucas que ela usava em cena para os personagens. E quanta elegância, hein? Não, ela era elegantérrima. Tem vestidos da Dior, de marcas, assim, super. Esse é o Josuel, esse que apareceu aí rapidinho. É o Josuel que está responsável por organizar esse trabalho voluntário de fazer o levantamento. Olha que vestido lindo. Maravilhoso. Para quem está acompanhando pelo YouTube, dá para ver as imagens desse acervo. Desse acervo, não. De uma parte mínima desse acervo, porque são centenas de vestidos, centenas de sapatos, centenas de documentos. Os documentos, gente, tem cartas da Cecília Meirelles, tem documentos do Monteiro Lobato. É uma coisa riquíssima, é um acervo riquíssimo, que também conta a história do teatro brasileiro e conta a história do teatro de Brasília, porque a Dulcina de Moraes foi uma pioneira. Ela tirou a Fundação Brasileira de Teatro do Rio de Janeiro e transferiu para Brasília na década de 70, quando Brasília ainda não tinha nada de estrutura, né? Então ela também foi uma visionária e uma pioneira.
E esse acervo, assim como o acervo do Vladimir, não recebe a devida atenção dos órgãos. A gente tem esse problema de uma falta de memória. E aí é o que eu falei, a gente não se enxerga enquanto nação e a gente não constrói a nossa identidade se a gente não tiver essa preocupação com a memória, em se lembrar e ter essas referências do passado para a gente poder contar a nossa própria história. Então, é muito importante que os órgãos, o IPHAN está fazendo algum movimento para tentar também abraçar esse acervo da Dulcina de Moraes, e a gente, enfim, tem campanhas, né? A Fernanda Montenegro era muito amiga da Dulcina, disse que a Dulcina era o maior expoente do teatro do século XX. Então, você tem uma reverência ainda a ela, mas o acervo a gente ainda não sabe o que vai ser dele. Márcia, nós estamos infelizmente inseridos na cultura do descartável, né? Exatamente. Tudo é muito descartável, é preciso sempre uma novidade a todo instante e aquilo vai ficando para trás. Talvez essa filosofia do digital, da internet, tenha contaminado esse nosso pensamento sobre a memória das coisas, né? Um grande banco de dados em que a todo instante tem uma atualização e o que é velho vai realmente ficando velho, vai ficando para trás e a gente perde de vista. Tem essa né? coisa até com os prédios, né? Derruba o prédio velho, constrói um novo no lugar. Ali, o prédio ali da faculdade Dulcina de Moraes tem o teatro Dulcina de Moraes, que está em péssimas condições, mas é um projeto do Oscar Niemeyer. É um projeto do Oscar Niemeyer que foi inaugurado na década de 80, no aniversário de Brasília, em 1980, e é um teatro lindo, que todo mundo que trabalha com teatro diz que é a melhor acústica, se brincar, uma das melhores do Brasil. Olha aí. Então, é uma coisa que a gente vê, são 400 lugares, palco italiano, 8 camarins, cabine de som, luz, uma acústica irretocável e está ali. Está fechado. Está fechado e Teatro caindo aos que pedaços. fica no CONIC. No CONIC. É isso. No CONIC. Dentro do CONIC, a Fundação Brasileira de Teatro, a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e o Teatro Dulcina ficam ali no prédio no CONIC. Só que a situação está muito complicada e a gente acha que o brasiliense também tem que se envolver nessas questões, né? Porque é o nosso patrimônio. E a gente não pode deixar que ele... É tão trágico que daqui a pouco eu temo as pessoas perguntarem à nova geração: esse prédio é de quem? Oscar Niemeyer. Quem é? Né? Mas não demora para isso acontecer. Não demora. A gente vai precisar sacudir mesmo e manter aquilo que é parte da nossa história. Márcia, muito, muito interessante a coluna de hoje. Excelente, Márcia. É bom. E a gente fala, se a gente viajar um pouco mais, volta e meia a gente traz tantas notícias duras, pesadas, e a gente pensa em como talvez educar ou fazer com que a próxima geração e as próximas gerações não sejam assim e tenham outras coisas para pensar e fazer. E aí a gente fala de educação cultural, patrimonial. Exatamente. E a gente vê esse cenário é meio de partir o coração. E a gente vê nos outros países, né, fora daqui, como isso é valorizado. Se você vai aos Estados Unidos, você tem um museu em Washington da história americana, que você tem o sapatinho que a Judy Garland usou no Mágico de Oz, aquele sapatinho vermelho que ela bate para voltar para casa, está exposto. E as pessoas fazem fila para ver o sapatinho. Olha então, só. é uma valorização do que foi feito de história, do que foi vivido ali no país. E aqui no Brasil a gente não tem isso, né? Quer dizer, esse acervo da Dulcina de Moraes seria um museu maravilhoso em qualquer lugar do mundo. O acervo do Vladimir, outro museu maravilhoso. Atos Bulcão, que eu sempre falo, né? A Fundação Atos Bulcão até hoje não tem uma sede própria em Brasília. Atos Bulcão, que está em todos os lugares que a gente olha em Brasília. Então, realmente, a gente precisa passar a olhar com mais carinho para a nossa própria história. E nós estamos na Nova Brasil FM, uma rádio que privilegia a memória e a cultura brasileiras. Esses dias eu recebi uma pergunta, como hoje diretor aqui da Praça em Brasília: vocês não vão tocar trap na Nova Brasil FM? Eu falei: olha, a gente já toca algumas coisas parecidas com esse trap aí, mas a Nova Brasil, ela quer reforçar cada vez mais a nossa melhor música brasileira, para que as novas gerações saibam quem foi, quem é Gal Costa, Gil, Alceu Valença, Caetano. Porque se a gente também entrar nessa coisa, Márcia, de se adaptar a todas as novidades, de se atualizar de maneira integral a tudo que é novo, a gente vai perder o que é velho.
encarando aqui o velho não como um pejorativo, mas um velho que, pelo contrário, Veio antes. é o que nós temos de mais novo da nossa vida, né? Quase filosofei agora aqui, né? Mas é isso. Mas é isso. E é a gente isso. precisa dar esse grito. Não, vamos manter aquilo. Vamos eu acho tocar que ao tem seu uma Valença. coisa que eu sempre digo, a cultura vive de mãos dadas com a educação. Então, você oferecendo boa cultura, você está educando as pessoas. Por isso que é tão importante a gente manter esses acervos e, de preferência, abrir esses acervos para que a população tenha acesso, possa visitar, possa conhecer, possa mergulhar nessa história. Muito bom. Essa foi Márcia Zaru e mais uma coluna Nossa Cidade, todas as segundas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília. Márcia, muito obrigado por esse papo e uma excelente semana. Uma linda semana para todos nós, gente. Obrigada, Márcia.